a gente vai começar a brincar um pouquinho com o desenho da tela, tentar entender onde vai ficar o quê. Então, vamos começar com uma div, para a gente delimitar aonde eu vou começar, tudo em minúsculo, tá? Onde eu vou começar a deixar ali centralizado as nossas horas. Então, eu vou começar com uma div, e aí eu vou dar um nome para essa div. E o nome que eu vou dar vai ser o ID, ele vai ser igual a clock. E dentro dela, eu quero criar uma segunda div. E eu vou dar o nome dela, o ID de time. Nosso time. E para cada parte, que são 3 partes, né? As horas, os minutos e os segundos, eu vou colocar também uma div para cada. Então vai ser uma div. E aí, aqui dentro da div eu vou colocar um span, que é onde eu vou colocar a parte. Nesse span, eu vou determinar, falar, esse span aqui é as horas, esse é os segundos e esse é os minutos. Então, vamos criar um span. Aí, dentro do span, eu vou colocar aqui que o ID dele vai ser horas. Aqui eu vou deixar 0. Aí, a gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V. Tirar esses espaços. E aí, eu vou colocar aqui minutos, inglês, seconds. Em inglês também. O que acontece? Quando a gente começa a codar, no início, a gente sempre quer escrever tudo em português. E se você já começar a aprender, desde já, que você está iniciando na área, a codificar tudo em inglês, isso facilita quando você estiver depois já codando há muito tempo. Você não vai ter esse costume de não saber escrever. Ao mesmo tempo que você, eu não sei inglês, não tem problema. Entra Google Tradutor, querido, e fica traduzindo lá até saber qual é a tradução melhor para o que você quer escrever. Porque, assim, força tanto você aprender a língua, como fica um código limpo. Porque a intenção do Clean Code, uma delas, né, são várias, é você saber codificar numa linguagem universal. Porque o código a gente escreve em inglês. Então, se essa empresa for trabalhar com outros programadores de outros países que falam outras línguas, todos têm noção de que vai ter que codificar numa língua universal. E a padrão é a inglês. Aumentei o código aqui para vocês, para ficar mais fácil. E agora eu observei que não estava tão simples, né, de enxergar. E agora a gente vai colocar aqui, vamos dar um save e vamos ver só como tá, para vocês acompanharem como ele tá ficando. Ó, tá vendo? Trouxe aqui já. E aí, aqui eu vou colocar um novo span, que eu vou trabalhar agora com a nossa língua, né? Eu vou ter que escrever aqui, ó, que aqui é horas. Aí, nesse momento, você escreve em inglês, né? Porque aquilo que você está passando para o usuário final, que é a linguagem, né? A língua que ele vai ler, aí, de fato, você não vai escrever em inglês, né? Porque se não for tipo, aqui no Brasil, a pessoa, nem todo mundo sabe. Então, tem que ser em português. Spam. Minutos. E spam. Segundos. Isso aqui vai ficar no nosso rodapé. E aí, você pode ver aqui, ó. Como ele ainda não tem o CSS para formatar, ele tá assim. Então, 00 vai ser as horas que a gente vai colocar para alterar. Os minutos e os segundos, eles vão ser nossos rodapés que vai ficar na barra abaixo, né? Beleza. Aí agora, a gente pode começar a brincar com o JavaScript. Vamos abrir uma nova aqui, ó. Criar uma nova. Uma function. E aí eu vou colocar aqui clock. Vai ser o nome da nossa função. E eu posso dar um save aqui, tá falando que não tá salvo, ó. Eu vou dar um Ctrl S. E aí eu vou colocar o nome de script. E ele vai ser do tipo JS. Salva. E pronto, olha, já ficou com a corzinha e o título aqui diferente, tá vendo? Então, ele é do tipo JavaScript. Aí aqui tem um vermelhinho, porque toda função a gente tem que colocar os parâmetros. Nesse caso, a gente não vai passar nenhum parâmetro. Ele vai ser uma função void,
Quando uma função void, a gente diz que é uma função do tipo que não tem retorno. Então, essa é uma função tipo, faça aquilo. É como se fosse, para simplificar e deixar mais fácil para vocês, é como se fosse eu peço a conta pro meu garçom. Quando eu peço a conta pro garçom, ele só vai me retornar o quê? O valor. Não, isso não ficou legal. Deixa eu pensar aqui num tipo void. Void, ele faz uma ação que você não necessita de um retorno. Então, nesse caso, é uma função que a gente vai só gerar as horas ali na tela. A gente precisa dar um retorno. Olha, é um alarme, né? Um alarme daria um retorno. Ó, são tal hora, então você precisa fazer tal coisa. É um alarme X. Então, é uma hora apenas. Ele só vai fazer uma ação. Não precisa de um retorno. Então, você cria sem parâmetros mesmo. Agora, se a gente precisasse de algum parâmetro, a gente ia passar aqui dentro o parâmetro. Ok, aqui a gente vai precisar pegar a data. Dessa data, a gente vai tirar as horas, os minutos e os segundos. Então, pensa como um algoritmo. Então, primeiro, vamos pensar aqui, ó. Então, primeiro, aqui eu tô comentando, tá? Por isso que ele fica cinza, tá comentado. Preciso saber as horas. Depois, dividir cada parte da hora. Então, minutos, segundos, né? Não. Terceiro, preciso é, preciso passar isso pro HTML, que é o HTML que vai exibir. Então vamos lá. Eu só tô comentando aqui, isso não é uma boa prática, é só para vocês seguirem a ideia. Então, para iniciar, eu vou pegar, coloquei o 3. Vamos mudar essa carinha. Voltei. Então, para iniciar, eu vou dar aqui um var minúsculo. E vou colocar as horas. Eu quero as horas, então preciso saber qual é a hora pela data, né? O date, ele me retorna a hora, o minuto e segundos. Então, eu preciso saber só a hora. Aí eu vou dar um new date ponto get hours. Exatamente isso. Estou pegando aqui, eu estou instanciando a data e solicitando apenas a hora dela. Não quero os minutos e segundos. E estou atribuindo a variável h, que no meu caso aqui é de horas. A gente vai colocar o m para minutos e vamos dar um new date ponto get minutos e um var as new date ponto get segundos. Beleza, a primeira etapa eu já fiz. Preciso saber as horas, então eu já peguei pelo date. Segunda a gente já fez também. Dividir cada parte da hora. Peguei também. E agora o 3, preciso passar isso para HTML. Eu vou dar um var hours. Vou criar um. E vou dar um document. Ponto. Document. Get elemento by ID. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que eu vou pegar lá no meu HTML um elemento que tem o ID com o nome que eu vou passar bem aqui dentro. Então, o ID das horas é essa. Eu vou passar aqui. Droga. Copiei errado. Então, vai ser hours. Desisto de escrever, não. Ele vai ter o S. Não, eu coloquei sem. Ponto inner HTML. E aí, eu vou passar o H aqui. Então, entenderam? Eu tô pegando as horas que tá vindo ali. E vou passar agora pro HTML mostrar essas horas que eu tô pegando aqui em cima. Nessa parte aqui. E vamos fazer isso pros demais. Aí aqui eu vou colocar como
Minutes. Acho que eu não coloquei o S aqui. Coloquei. Minutes. Aqui vai ser seconds. Second. Então, a gente já tá passando aqui pro nosso HTML. E aí, aqui embaixo, a gente pode dar um intervalo, criar uma variável. Interval. Vai ser igual a 7. Intervalo. A gente vai colocar um intervalo para que ele faça rodando essa função em 1000, que é mais ou menos em 1 segundo. Mais ou menos isso, se eu não me engano. Ponto e vírgula para finalizar. A nossa função agora, JS, está pronta. Aí a gente pode... Agora, falta o quê? Se a gente for lá no nosso browser, ele ainda não fez nada, ó. Tá vendo? O JavaScript não fez nada, por quê? Eu estou passando para o meu HTML, mas eu não estou chamando, referenciando o meu JavaScript dentro da minha página HTML. Então, eu tenho que acionar ele. E como eu faço isso? A gente pode vir bem aqui, ó, depois da div. Abrir aqui JavaScript, script, né? Vou abrir e fechar. Vou dar um src, que é como eu referencio a minha página. E vou escrever script.js. Tá vendo? Ele já até me deu aqui como sugestão. Como ele está na mesma raiz da minha pasta HTML, da minha página HTML, eu não preciso listar a página. Mas se eu tivesse uma outra pasta, eu daria um contrabarra para a gente entrar na pasta e buscar por esse arquivo. Save e pronto. Bom, aqui ó, dá para ver agora que o JavaScript já está se comunicando com o nosso HTML, trazendo as horas, os minutos e os segundos. Agora a gente precisa formatar essa tela, né? Fazer essa tela ficar bem mais bonita, que nem eu aqui, ó. Cheia do CSS aqui para vocês. Então vamos lá. A gente minimiza aqui e dá para trabalhar com as duas telas, ó, em paralelo, tá? Ó, que legal. Posso trabalhar aqui e aqui ao mesmo tempo. Mas eu não vou trabalhar assim, vou deixar assim normal. E agora a gente vai ter que criar outra página. Eu vou dar um nome de... Vou dar um save aqui. E vamos criar style.css. E aí, aqui dentro, a gente vai começar a brincadeira. Primeiro, a gente pode importar. Eu quero importar o CSS do estilo de fonte. Então, a gente pode usar como padrão. Eu tenho aqui mais fácil. Esse aqui. Eu vou dar um import. E aí eu vou deixar disponível para vocês baixarem. Mas enfim, vamos começar aqui. Asterisco. E vou falar que todos que tem toda a meu corpo, meu body. E vou colocar aqui que ele vai ter uma margem de 0. Vai ter uma distância aqui de 0 também. Size. Uma borda box. E minha fonte family. Vamos falar padrão open sans city. Pronto. E aí eu posso falar que o meu body vai ter um display flex, uma justificativa de conteúdo centralizada, um alinhamento dos itens. Vou colocar ele centralizado também. O meu mini health de altura eu vou deixar como 100. E meu background eu vou deixar como branco.
Agora o nosso index tem um ID. Eu vou começar a falar que esse ID, assim, ó, ID, se fosse uma classe é um ponto, no caso é um ID, a gente vai colocar clock. Eu vou falar aqui, esse clock ele vai ter as seguintes configurações. Ele vai ser do tipo H2, que é um tamanho de texto. A posição dele vai ser relativa. O display, vamos deixar blocked. A cor, color. A cor, eu vou deixar uma cor padrão que eu tenho aqui, que é do exemplo que eu fiz. Eu usei a... Ah, tá. Essa aqui, ó. É o hash da cor, é esse F. 3 vezes. O text. Line. Eu vou deixar ele centralizado. A margem. Eu vou deixar uns 10 pixels. 0. Font right. Vai ser de 700. O texto transformado, eu vou deixar ele como uppercase. Uppercase é do tamanho grande, tá? Nossa, tô mudando. Esse desenho aqui tá absurdo. Pronto. Aí eu mudo o desenho e mudo aqui os números também. E falta a nossa fonte. Size. Eu vou colocar como padrão 0.8. Bom, agora a gente quiser já começar a ver alguma alteração ou outra, a gente precisa declarar a nossa página de CSS também no HTML, assim como a gente fez com o JavaScript. Então, a gente precisa declarar isso, a gente faz aqui no cabeçalho e coloca ela bem aqui, ó. A gente cria aqui como link. Vamos dar um rel. Style. Shit. E nossa href vai ser o style.css. Pronto. Já está centralizado. Agora a gente precisa criar as cápsulazinhas para cada um deles. Vamos pegar aqui que eu quero usar para o clock, meu ID, e o clock ele está dentro da minha tive time. Lembram? Tem aqui clock e time. Então, eu vou entrar dentro do clock, depois eu quero entrar dentro do time. Quero definir que a minha div span vai ter essas configurações. Lembram aqui, ó, a minha div span. A gente vai colocar aqui. O display também vai ser block. A cor também vai ser essa. Então, a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Cola aqui. A gente vai usar essas mesmas configurações. E aí, tem uma parte aqui, ó, que tá errada. Tá vendo? O spam. Por isso que ele não tá aplicando para os segundos. Aí, ó, aplicou agora para os segundos. E pronto, ó. Tá atualizado. Tirei o zoom para vocês verem. E agora ele tá trazendo com a sombra. E aí é justamente aquela partezinha que eu mostrei para vocês do CSS que a gente coloca a sombra. Ele não coloca a sombrinha mais. E aí é legal porque vocês vão ficar brincando de comentar para entender o que cada coisa faz, entender um pouco dessa lógica toda, como funciona. Então, basicamente,
é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ficado bem claro e dinâmico para vocês. Tentei explicar mesmo para quem é bem zero, que não entende nada, desde CSS, JavaScript, HTML. E CSS, como eu disse, é algo que vocês têm que ficar praticando, mudando, até conhecer cada coisa. Então, eu só falei mesmo os nomes para a gente não demorar muito aqui no conteúdo, mas em inglês, se você traduzir, ele é autoexplicativo, sabe? O tamanho da fonte, o alargamento, a justificativa do texto. Então, por isso que o inglês, pelo menos a leitura, é interessante vocês começarem a criar o hábito de aprender, para vocês não ficarem tão perdidos na hora de codificar. Basicamente é isso. Aqui a gente tem a declaração JavaScript, aqui a gente tem a declaração do nosso bloco de CSS, dentro da nossa página de HTML, que faz a interação com os três, formando essa página pra gente aqui. Então, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Gostou da Shirley Anime? Se vocês gostaram do vídeo desse jeito, me deixem saber também, que eu faço mais assim. Foi um prazer ensinar vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos para portfólio como este, eu posso trazer para vocês, que é bem mais dinâmico e bem mais simples de ser feito, até mesmo mais prático para mim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Me siga lá na rede social vizinha também. Tô por lá como Shirley Rios com 2 R's e no TikTok Shirley Rios com 3 R's. Até mais, beijão. Tchau!